esse foi um momento Kodak. Mas não, essa não é uma câmera da Kodak. Grande parte das câmeras da Kodak, sobretudo as digitais, foram descontinuadas em 2005. E o resto, quer dizer, a Kodak, como ficou conhecida, foi descontinuada em 2012. Esta é uma câmera da Canon, uma gigante japonesa que, junto com a Sony e a Fuji, simplesmente engoliram a Kodak. Por quase um século, a Kodak desfrutou de uma posição dominante no mercado da fotografia. A marca conseguiu um feito que suas concorrentes sequer ousaram sonhar. A Kodak se consolidou como uma marca icônica, associada à captura de momentos especiais. A trajetória de sucesso da Kodak começou em 1888, quando George Eastman lançou a primeira câmera Kodak, projetada para o uso com filme em rolo. Ao longo dos anos, a empresa continuou a inovar, introduzindo produtos como a câmera de bolso dobrável, em 1897, a câmera Brownie, em 1900, e o sistema Kodachrome, em 1935, marcando a ascensão da Kodak como líder no mundo da fotografia. A expressão Momento Kodak tornou-se parte integrante da cultura popular, simbolizando a ideia de que os momentos mais especiais e emocionantes da vida deveriam ser registrados para a eternidade com uma câmera Kodak. A marca não era apenas uma fabricante de câmeras, mas uma participante ativa na construção e preservação das memórias das pessoas. O termo Momento Kodak encapsulava a ideia de que um evento se tornava ainda mais significativo quando capturado pela lente de uma câmera Kodak. No entanto, o auge da Kodak também marcou o início de um declínio que culminaria em sua histórica derrocada. E é isso que eu vou te contar neste vídeo. Agradeço a todos que pediram essa história nos comentários. Realmente essa história é fantástica e ela nos ensina que devemos estar sempre atentos às mudanças. Mas não foi apenas a Kodak que parou no tempo. Há diversos casos de empresas que perderam oportunidades por não acompanharem a evolução do mercado e da tecnologia. Pensando nisso, resolvi fazer uma série das gigantes que pisaram no freio, quando na verdade deveriam pisar no acelerador. Então se inscreve aqui para não perder nenhum vídeo dessa série, que vai ser incrível. Sem mais conversa? Bora pro vídeo, pois uma grande história te espera. Em 1878, George Eastman, um simples atendente de banco, deu os primeiros passos na revolução fotográfica. Criar placas metálicas sensíveis à luz para gerar imagens. Essas placas se tornaram a base da fotografia moderna, marcando o nascimento da Eastman Dry Plate Company em 1880, uma parceria com Henry Strong, em Rochester, Nova York. Naquele período, a fotografia era um território inexplorado, exigindo treinamento especializado para operar câmeras volumosas e caras. Os filmes eram chapas, nada parecido com os rolos de filme que até pouco tempo atrás era o ouro da fotografia. Mas em 1888, a Kodak, até então apenas o nome de uma câmera, virou o jogo ao lançar uma câmera fácil de usar, com um filme de 100 poses. A Kodak tinha uma missão muito clara e simples: revolucionar a fotografia e tornar as câmeras tão fáceis de usar quanto o lápis. Eles levaram isso tão a sério que o slogan da marca era: você aperta o botão, a gente faz o resto. George Eastman, além de visionário, criou o nome Kodak, uma palavra única e cativante. Em 1889, lançou comercialmente o primeiro rolo de filme celulóide transparente, inaugurando a era da fotografia amadora. A empresa se tornou oficialmente a Eastman Kodak Company em 1892, com as icônicas cores amarela e vermelha surgindo posteriormente. A inovação continuou, e em 1895, a Kodak tirou a fotografia do estúdio e colocou no seu bolso com o lançamento da Pocket Kodak, a pioneira câmera de bolso. Fotografar tornou-se não apenas acessível, mas portátil como nunca antes. Contudo, a verdadeira revolução aconteceu em 1900, com a Brownie, uma câmera de caixa que custava apenas $1, tornando a fotografia acessível a todos. A série Brownie durou incríveis 86 anos, indo até 1986. Do ponto de vista comercial, essa longevidade era a constatação certeira de que a Kodak tinha um domínio quase que secular na arte de registrar momentos.
a Kodak não apenas moldou a fotografia, mas também contribuiu para o cinema, fornecendo filmes para as câmeras de Thomas Edison. Lançamentos como a Super 620 em 1938, com exposição automática e 8 velocidades no obturador. Mais controle, mais possibilidades. Em 1942, a Kodak deu um salto na fotografia colorida, lançando os negativos Kodacolor. Antes do Kodacolor, a fotografia colorida muitas vezes envolvia processos complicados e exigia equipamentos especializados. Com o Kodacolor, os fotógrafos podiam tirar fotos coloridas sem o incômodo de múltiplos negativos e camadas sensíveis a cores. O filme Kodacolor usava uma única camada de emulsão e um processo de revelação mais simples. Mas talvez o seu avanço mais notável nesta época de ouro da Kodak foi 7 anos antes do lançamento da Kodacolor. Em 1935, a Kodak lançava o Kodachrome, um filme inovador. Era um material transparente para fotografias coloridas que se destacavam por sua qualidade excepcional. O processo de revelação envolvia etapas específicas e exigia uma técnica rigorosa. Normalmente, o filme era enviado à Kodak para um processamento, e o resultado final era uma transparência colorida. O Kodachrome era conhecido por sua alta resolução e nitidez. Foi amplamente utilizado tanto na fotografia quanto no cinema. Infelizmente, em 2009, a Kodak anunciou a descontinuação do Kodachrome. Seu legado perdura até os dias de hoje. Nas 3 décadas após sua criação, a Kodak viveu uma época de ouro, transformando-se em uma gigante corporativa que não só dominou o mercado fotográfico, mas também investiu pesadamente em pesquisa e desenvolvimento. Infelizmente, devo mencionar que George Eastman, o brilhante fundador da Kodak, não testemunhou essas conquistas, pois nos deixou em 1932. Sua morte encerrou sua jornada empreendedora, mas deixou para trás um legado sólido de inovação e sucesso. Esse período também coincidiu com a turbulência da Segunda Guerra Mundial, que desempenhou um papel crucial na transformação da Kodak em uma empresa ainda mais inovadora. Durante o conflito, a Kodak desenvolveu um filme capaz de detectar a exposição à radiação, contribuindo indiretamente para avanços em análises clínicas e radiografia. A Kodak se destacou durante a guerra, sendo a 62ª empresa com mais contratos do governo dos Estados Unidos, de granadas a contribuições essenciais para o esforço de guerra. A empresa estava na linha de frente. Na década de 1960, continuou na vanguarda ao fornecer tecnologia para capturar imagens da Terra via satélites americanos e dos primeiros passos na Lua. Para registrar os primeiros passos do homem na Lua, no dia 20 de julho de 1969, foram utilizadas 2 câmeras. Uma delas era uma Hasselblad, equipada com uma lente grande angular Zeiss 60mm, com uma abertura de 5,6. O filme, desenvolvido especialmente pela Kodak, trazia uma película ultra fina que permitia um cartucho com 200 cliques, ao contrário das habituais magazines de 12 chapas vendidas comercialmente. A qualidade das imagens capturadas pelos astronautas que conduziram a Apollo 11 foram tão surpreendentes que levantou as mais absurdas suspeitas, entre elas que a ida do homem à Lua era na verdade fruto de uma farsa, mas não havia farsa alguma. Eram apenas os equipamentos de primeira linha utilizados. Essas conquistas consolidaram a Kodak como uma força inovadora, moldando desde a radiografia até a exploração espacial. No entanto, apesar desses triunfos, desafios significativos surgiram na transição para a era digital, marcando o início de um novo capítulo em sua rica história. E é aqui que a trama ganha uma reviravolta intrigante. Nos alucinantes anos 70, a Kodak reinava absoluta, nadando em receitas bilionárias, cerca de 4 bilhões de dólares por ano, o que seria uns 50 bilhões de dólares nos dias de hoje, feito incrível até para as grandes empresas atualmente. Mas acreditem ou não, foi nessa era de glória que ela acidentalmente plantou as sementes de sua própria crise. Lá em 1975, o engenheiro Steve Sasson, um dos cérebros da Kodak, criou algo que viria a mudar o jogo da fotografia: a primeira câmera digital, capaz de capturar imagens com incríveis 0,1 megapixels. Uma verdadeira revolução, não é? Só que segura aí, porque a Kodak, mesmo com essa pérola nas mãos, segurou o lançamento das câmeras digitais. Vou repetir,
A direção da Kodak, que simplesmente acabaria com a Kodak em um futuro próximo, jogaria a Kodak na lata do lixo com uma simples frase. Isso é interessante, mas não divulgue isso a ninguém. Foi o que revelou em uma entrevista ao The New York Times o engenheiro Steve Sasson. O motivo? Medo. Um medo de que todo esse negócio digital prejudicassem as vendas das velhas e boas câmeras e filmes deles. O tempo passou e a Kodak continuou mexendo os pauzinhos de maneira muito discreta no mundo digital. Em 1986, lançaram uma câmera com um mísero megapixel. Em 1991, jogaram no mercado a primeira câmera digital, que deixava o usuário ver em tempo real a imagem que estava prestes a ser capturada. Uma ideia básica hoje em dia, mas naquela época era coisa de futuro. No final dos anos 80 e início dos anos 90, a Kodak já tinha tecnologia suficiente para entregar uma câmera digital realmente incrível. Eles eram simplesmente geniais. Eles foram responsáveis por outras invenções surpreendentes. Por exemplo, as telas OLED em 1979. Sim, antes do milênio. Mas a crise financeira em 2009 bateu na porta. E a Kodak, naquela situação de vender o almoço para comprar a janta, vendeu o segmento de OLED para a LG. E hoje, a LG fatura bilhões só com a venda de televisões com essa tecnologia. OLED é a sigla para diodos orgânicos emissores de luz, que produzem imagens mais nítidas, com maior precisão na reprodução de cores e com maior contraste em comparação aos televisores com LED. A tecnologia também permite que cada ponto da tela seja controlado de forma individual. Assim, em uma cena escura com uma pessoa ao centro, somente os pontos necessários se acendem, deixando os demais apagados, por exemplo. Televisões vendidas com essa tecnologia são vendidas hoje aos olhos da cara, e isso foi criado pela Kodak em 1979. Enquanto a Kodak hesitava em se jogar de cabeça nas câmeras digitais, as gigantes japonesas Canon, Sony e Fuji estavam lá, na cola, ganhando espaço. O declínio da Kodak foi mais do que uma queda nas reservas. Foi uma montanha-russa de desafios que levou de um império bilionário para a beira da falência. Num ato desesperado, a Kodak processou gigantes como a Apple e a BlackBerry por suas patentes. Mas isso não passou de uma medida de curto prazo. As patentes valiosas foram vendidas para empresas como a Apple, Google, Facebook, Microsoft e a Amazon, antes que a Kodak enfrentasse a dura realidade da falência. Num cenário saturado, a Kodak segurou a patente da primeira câmera digital em 1991, mas mesmo com a receita estrondosa de quase 16 bilhões de dólares em 1996, tornando-se a quinta marca mais valiosa do mundo naquela época, a empresa dançava na corda bamba. As câmeras EasyShare, lançada em 2001, e a aventura nas impressoras foram como tentar frear um trem desgovernado. Em 2012, veio o golpe final, o pedido de concordata. A Kodak, embora ainda respirasse no mercado, redirecionou seu foco para embalagens, impressão funcional e trabalho gráfico para outras empresas. Uma mudança e tanto para uma gigante da fotografia. A tentativa de sobrevivência da Kodak envolveu um crédito massivo de 950 milhões de dólares do Citi, uma tábua de salvação para evitar o naufrágio total. No entanto, mesmo emergindo dessa tormenta financeira, a Kodak estava irreconhecível, apenas uma sombra da gigante que já fora criado por George Eastman. A saga da Kodak ressalta a necessidade de uma visão aberta do futuro. Em um mundo onde a tecnologia avança rapidamente, as empresas não podem se apegar a uma única visão. A Kodak, mesmo anos após sua queda, tentou reinventar-se com câmeras digitais e smartphones, mas já era tarde demais. Perdeu espaço, perdeu o principal, o público, que foi fisgado por soluções mais inovadoras, mais atrativas, de embalagens mais chamativas. É o futuro, não se pode fugir. Ele sempre estará em nossa porta. E a Kodak pareceu não entender uma coisa básica. As coisas mudam. Elas estão sempre mudando. Como uma empresa com quase um século de história rejeitou em 1975 o que podia ser a sua maior inovação desde o Kodachrome em 1935. A Kodak já detinha 90% das vendas de filme nos Estados Unidos em 1976. Optou por priorizar o filme em detrimento da fotografia digital. Esse erro permitiu que concorrentes como a Sony e a Canon se destacassem no mercado emergente das câmeras digitais. O lançamento tardio da primeira câmera digital da Kodak em 1991 refletiu sua relutância em se adaptar,
resultando em uma perda irreversível de participação de mercado e valor de marca. O momento Kodak, uma vez símbolo de qualidade, agora ressoa com melancolia. A história da Kodak é um alerta, mostrando que até as marcas mais icônicas precisam abraçar inovações para permanecerem relevantes em mercados em constante evolução. Se você gostou dessa história, garanto que vai gostar desse vídeo aqui. Neste vídeo, abordo a falta de visão da Xerox, que dormiu no ponto e perdeu o lucrativo mercado de computadores pessoais para a Apple e a Microsoft. Te espero lá em alguns segundos. Um forte abraço e até o próximo vídeo.